Fala pessoal, bem-vindo de volta no canal. Agora é um vídeo um pouco diferente. Vocês podem reparar que eu tô sem aqui meus óculos porque eu não quero o reflexo da luz junto com o computador atrapalhe o vídeo. Como eu sou um canal muito novo, quem é inscrito mais cedo tem alguns privilégios. Então um inscrito me pediu para que eu fizesse uma análise de um fundo em específico. E por diversão, não é algo que eu costumo fazer, principalmente porque eu não tô aqui para fazer análise para ninguém, mas vou fazer como se eu estivesse fazendo para mim, uma maneira divertida de inclusive ajudar um novo inscrito aí no canal. Ele pediu para que eu investigasse o Newly 11 ou o novo Fasuel 11. tô brincando. NEWL11, tá? Aqui no caso eu acho que é New Corp. Deixa eu verificar aqui o nome. O New é Newport, não New Corp. Newport. Assim, de começo, né, abrindo ele aqui no Profit Chart e entendendo um pouco sobre como que o mercado funciona, existem vários tipos de riscos específicos. E um dos riscos que a gente tem que evitar no mercado de bolsa de valores é o risco de baixa liquidez. O que isso significa? Ativos têm ali as suas negociações, suas ofertas de compra, suas ofertas de venda, e quando um ativo tem pouca liquidez, existe pouca negociação. Tá, Gustavo, mas o que é esse problema? O que ele causa para mim? A causa que, como ele tem baixa negociação, se depender de algum tipo de evento específico que aconteça com aquele ativo em específico, o que pode acontecer é você querer se livrar desse ativo e você não conseguir porque não tem ninguém querendo, no caso, comprar aquele ativo. Então, aqui que a gente pode ver, o book de ofertas do Newly 11, ele tem muito pouca oferta de venda, com muito pouca oferta de compra, né? Olha a diferença aqui para o KNCR11, que é um fundo extremamente líquido. Você pode olhar, inclusive aqui no 15 minutos, né, que é o intradiário, você pode notar que o fundo ele tem muito pouca negociação, esses tracinhos aqui, porque foi fechado dentro daqueles 15 minutos, uma negociação possivelmente. E você nota também, até no gráfico maior aqui, ele tem relativa pouca oscilação, ele fica fazendo esses candlezinhos petitinhos, né? Então, olha a diferença desse gráfico para um gráfico de um fundo XPML11, que é um fundo extremamente líquido, né? São candles maiores, tem muito mais negociação, inclusive dentro do intradiário. Olha, o intradiário parece igualzinho um gráfico de maior prazo. Agora você joga de novo o NEW11, Newport, olha como é que é muito diferente. Então você tem um risco de liquidez. Então só isso aqui já eliminaria, para mim, qualquer tipo de investimento nesse fundo. O fundo ele precisa ter liquidez para que eu tenha capacidade de poder fazer algum tipo de escolha com o preço correto. Outro problema que falta de liquidez acaba gerando é isso aqui, olha o spread de compra e venda aqui. O spread de compra e venda normalmente deve ser de 1 centavo, se é muito líquido, né? Vamos colocar aqui até para o mundo de ações, B3 SA3. Um ativo extremamente negociado em bolsa de valores, você tem aqui, olha lá, o preço aqui é 2 centavos de diferença, tá vendo? Agora você joga num fundo, de novo, XPML11, outro fundo super negociado. Ali você tem 8 centavos de diferença, né? E o que já é chato, mas mesmo assim não é algo absurdo, né? Então agora você joga de novo o Newly 11, por ele ter baixa liquidez, você tem aqui R$1 de diferença praticamente. Isso para um fundo, a gente está falando que, principalmente um fundo que tem 100%, está falando de 1% de variação compra e venda só para fazer uma ordem. Então, uma pessoa que quer vender nesse exato momento, se ela quisesse liquidar a sua cota, ela teria que aceitar 1% mais barato, praticamente, para conseguir vender. Em questão de fundos imobiliários que volatilizam um pouco, isso aqui para mim já é eliminatório. Mas aí quando a gente entra
Eu gosto de alguns sites, né? Então esse aqui é um site, o Investidor 10 é um site que eu gosto bastante. É outro site também muito bom, que você pode utilizar para pegar alguns detalhes específicos de algum fundo. Mas voltando lá então para o investidor que eu gosto mais, o que a gente deve olhar, né? As características do fundo principalmente. Então a gente tem que ele é um fundo híbrido. Pode ser bom, pode ser ruim, isso aqui não necessariamente é uma coisa determinante de algo ruim ou bom. Normalmente quando você vai montar uma estratégia, o que você tenta buscar é um fundo que seja, não, eu quero um fundo de tijolo, eu quero um fundo de papel. Esse aqui, ele contribui para os dois, né? Talvez, inclusive, se ele for híbrido, porque ele é fundo de fundos, talvez seja uma das razões dele ser pouco líquido. Taxa de administração. Cara, todo fundo tem taxa de administração e eu nem perco muito tempo olhando para a taxa de administração. Eu vou direto aqui, ó. Então, o valor patrimonial por cota, né? Então, o valor patrimonial por cota, R$ 126,79. Ele sendo negociado muito abaixo do valor patrimonial por cota. Isso que já chama muita atenção. Então, olha, chama atenção. Pô, oportunidade. Sim, mas lembra pra mim, cláusula de exclusão de não ter liquidez. Tem fundo que tá 0,80 também que tem liquidez. O dividend yield dele para um fundo híbrido, na minha visão, tá relativamente baixo, porque se ele tem crédito, principalmente com baixa liquidez, para chamar mais pessoas para o fundo, talvez uma rentabilidade com dividend yield maior do que 11%, sendo que hoje fundo de papel está pagando em torno de 14%, 13%. Vou te dar um exemplo aqui de fundo de papel que paga muito. Por exemplo, RZAK, que é um fundo de papel com um yield relativamente mais alto. Valores imobiliários, fundo de papel. Ele é um fundo, olha lá, tá vendo? Pagando 17,18. Então, para o fundo híbrido, ou seja, ele tem papel dentro, o dividend yield dele está relativamente baixo, talvez sendo puxado muito pelos imóveis. Aqui é o yield, mas o que a gente precisa ver, não só do yield, é isso aqui, é o comportamento do histórico dele, se o comportamento é de pagamentos crescentes. E aqui parece que sim, né? Começa lá em 2019 pagando 0,60 e hoje pagando em torno de R$1 por cota. Então vem crescendo sim os pagamentos, o que é uma coisa positiva para o fundo. Eu gosto de ver a alavancagem, então eu venho aqui, abro o informe mensal para saber se o fundo ele é um fundo alavancado ou não. Então, olha, de disponibilidades, aqui é títulos públicos, disponibilidades, ou seja, ativos de curto prazo, ele tem ali os seus 57 milhões, e aí você já bate com os passivos de curto prazo, 174, ok, 174 milhões em operações de securitização e recebíveis. Ele deve ter uma contraparte disso, ok, 24 milhões com imóveis de renda construção, imóveis de renda acabados, 450 milhões. Tá, olha, isso aqui me chama atenção. Essa obrigação de securitização dele, 174 milhões, eu gostaria de ver uma contraparte aqui. Ele tem 24 milhões em contraparte. Isso aqui deve ser um passivo de longo prazo ou alguma operação estruturada do fundo. Como o ativo dele, a maior parte está imobilizada, em construção não, imóveis de renda acabados, quer dizer que o ativo dele está muito travado, dependendo muito do... Assim, eu tô analisando aqui por alto, não sei se é exatamente isso, mas me parece que ele fica dependendo muito do fluxo de caixa dos imóveis para bater, no caso, essa securitização dele aqui. Isso aqui não serve como contraparte para esse aqui, então... se isso aqui for algum tipo de dívida de longo prazo, alguma estrutura que precisa de amortização mensal, ele precisaria dos rendimentos dos imóveis para ficar arcando o tempo inteiro com essa dívida aqui, né, com a amortização dessa dívida. O que me incomoda então, na questão da alavancagem, me deixa um pouco pé atrás. Securitização. A amortização seguirá o programa de pagamento estabelecido no termo da securitização. Então é isso. Encontrei. O CRI foi emitido para fazer o New Law Goiânia.
focado aqui e aqui. Isso aqui me chama atenção. Então o que eu vejo desse fundo é que ele é um fundo logístico até bem estruturado no sentido operacional. A gente pode ver isso aqui inclusive no relatório, só que ele possui sim riscos. Não só o risco de liquidez no mercado, mas esse risco de liquidez é uma consequência de o fundo possuir apenas 2 imóveis. Ele tem ali o CRI, ele é um fundo híbrido, mas ele é dependente de poucos ativos dentro do seu portfólio, com um grau de alavancagem ainda nesse momento, que quando você bate o olho no balanço, você fica levemente espantado. Então, analisando rapidamente, eu, Gustavo, não investiria nesse fundo. Por quê? Pelo custo-oportunidade. Existem tantos fundos, mas tantos fundos nesse mercado, e principalmente de logística tem outros, que se esse fundo não conseguir ampliar e se solidificar e se capitalizar para crescer de tamanho e se diversificar mais, é um risco que no meu portfólio não valeria a pena. Espero ter agregado e mostrado um pouco desse tipo de análise. Uma análise de curto prazo, eu até comentei sobre o valor patrimonial, preço-valor patrimonial, mas mostrei outros tipos de riscos envolvidos e de maneira simples por que eu, Gustavo, não investiria nesse fundo. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe, e se tiver mais alguma dúvida, deixe seu comentário, alguma coisa mais específica que eu possa comentar. Às vezes os vídeos não podem ser tão longos e eu não consigo abranger tudo que vocês gostariam de ver. De qualquer maneira, espero ter agregado algum tipo de valor para vocês e nos vemos no próximo vídeo.